Vamos virar a página, a gente segue monitorando esse caso que envolve o desfile nas escolas de samba lá do Rio de Janeiro e essa homenagem ao presidente da República. Agora, o vice-presidente Geraldo Alckmin respondeu às declarações de José Dirceu de que Alckmin e Lula são um acordo político. Misael Menetti chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes dessa fala e da manifestação do vice-presidente da República. Misael, inclusive Geraldo Alckmin esteve aqui na Jovem Pan. Conta pra gente qual foi a manifestação dele a partir dessa fala de José Dirceu. Bem-vindo. Foi agorinha, a gente correu para trazer essa entrevista para vocês. Caniato, muito boa noite a você, a todo mundo que acompanha Os Pingos nos Is. Só para contextualizar a nossa audiência, como você mencionou, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil pelo PT, disse que Alckmin e Lula são um acordo político, ou seja, ele não está falando que os dois são bons companheiros políticos, parceiros políticos de maneira ideológica, são um acordo político. O que é um acordo político? São, duas mãos aí pegando uma na outra e algo que dá certo. Questionei a Alckmin, vice-presidente da República, sobre isso agora há pouco e ele agradeceu José Dirceu e questionado sobre se ele deve continuar ou não como vice-presidente da República ao lado de Lula, sendo acordo político ou não. Vamos ver o que ele respondeu. Acompanhe. Olha, essa decisão não é agora, ela é um pouquinho mais para frente. Agradeço aí a confiança e o estímulo do Zé Dirceu. Quero dizer que estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, trabalhando, servindo o país, inclusive com o ministro da Indústria, Comércio e Serviços, mas vamos aguardar mais um pouquinho, nós vamos ter as confirmações. Em seguida, questionei Geraldo Alckmin em qual sentido. Quando ele fala sobre acordo político que funcionou, faz uma alusão direta à última eleição onde Jair Bolsonaro do PL não conseguiu se reeleger. Por isso, Lula e Alckmin deram as mãos, formaram esse acordo político e aí os dois venceram as eleições. Questionei Geraldo Alckmin se tem algum nome ideológico ou algum candidato atualmente que prejudique a democracia ou que coloque em risco a democracia. Por que perguntei isso? Porque é isso que pensam, aliás, Geraldo Alckmin e Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Acompanhe. Olha, nós não agimos do ponto de vista pessoal, fulano, beltrano, mas é consolidar a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, como dizia Churchill, não há outra melhor. É onde o povo é o grande protagonista. Então, fortalecer o regime democrático, esse é um dever de todos nós. Tem entrevista completa com o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin. É hoje com o professor Vila no programa Visão Crítica, logo após o jornal Jovem Pan. Caniato? É isso, valeu, Misael, trazendo os destaques dessa entrevista concedida por Geraldo Alckmin ao professor Vila, hoje, 10 da noite, aqui na programação da Jovem Pan, o Visão Crítica, todos estão convidados. Valeu, Misa, bom trabalho para você. Chamar os nossos comentaristas. Ontem nós falávamos sobre Geraldo Alckmin, vou começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, Geraldo Alckmin naturalmente vai responder a todos os questionamentos do professor Vila nesse programa especial, mas é preciso olhar para a figura de Geraldo Alckmin, mas também esse apontamento feito por José Dirceu, muito gentil, educado. Geraldo Alckmin poderia ter respondido de outra forma. Mas o que é preciso considerar em relação à figura de Geraldo Alckmin, o que ele empresta para uma chapa para o presidente Lula e o quão importante ele é, por exemplo, para o PSB, Eu vou traduzir. Geraldo Alckmin disse para o nosso repórter Misael, ele disse o seguinte: eu estou muito feliz onde eu estou, como vice-presidente e ministro. Me deixem aqui que está tudo ótimo. Foi isso que ele falou, em outras palavras, apesar do lisonjeio de Zé Dirceu. No fundo, ele quer continuar exatamente onde ele está, perto do presidente da República, tratando de temas nacionais e não ingressando em nenhuma aventura eleitoral, principalmente em São Paulo, onde está extremamente difícil para a esquerda suceder.
Agora, Bruno Musa, Alckmin não empresta um ar de moderação, né? Há um recall positivo de parte do eleitorado para as gestões de Geraldo Alckmin aqui no estado de São Paulo, e Lula acaba se beneficiando disso em alguns estados, principalmente? Eu acho que essa foi a ideia até de trazê-lo como vice. Agora, ele é a figura explícita do que o Mota falou há pouco tempo do Teatro das Tesouras. Tem uma série, inclusive, aberta no YouTube, Teatro das Tesouras, que mostra todo o histórico disso. Ali, para mim, foi a cereja do bolo. E quando ele fala de ter a confiança e estímulo do Dirceu, que ele agradece, ora, quando analisamos todo o histórico, não sei que estímulo, que confiança é essa, e, portanto, ele deixa claro que ele sabe que se ele vier a São Paulo e tiver que concorrer, as chances dele ganhar são muito pequenas, justamente porque ele deixou para trás tudo que ele poderia enaltecer de uma trajetória política, quando depois daquela frase que ele falou para o Lula, lembra? Sobre o Lula, melhor dizendo, ele acabou aceitando o cargo de vice e mergulhando ali no Teatro das Tesouras, explicitando para todos nós. Então, esse é um ponto em que me parece que ele tem uma fragilidade bastante grande no estado de São Paulo, onde é uma eleição que, se for com o Tarcísio, está praticamente decidida, e eu acho que ele não teria nem por que ele querer fazer isso ou manchar ainda mais a sua reputação, talvez no estado mais importante de São Paulo, que afinal de contas ele é daqui, né? Do interior, mas ele é daqui. Pois é, da cidade de Pirassununga, salvo engano. Pindamonhangaba, não é? Pindamonhangaba, verdade. Pindamonhangaba, sabia que começava com a letra P. É isso aí, bem lembrado. Você, Mota, para fechar, a entrevista concedida por Geraldo Alckmin e o entendimento de que provavelmente será ele o vice na chapa de Lula. O meu comentário é genérico, Caniato. É sobre a distância desse tipo de política da população. Se fala muito sobre democracia. O que é democracia? Fundamentalmente, democracia é quando o povo escolhe quem vai governar. Então, é o governo por consentimento do povo. O povo escolhe pessoas que vão governar o próprio povo de acordo com as prioridades do povo. Como é possível que políticos que a gente imaginava tinham uma visão de mundo diametralmente oposta se abracem, se deem a mão e governem juntos? Porque ou você é contra a propriedade privada, isso é o credo socialista. Eles acham que ninguém deve ser dono de nada, o Estado deve ser dono de tudo, ou então os comunistas, é uma loucura que ninguém é dono de nada, todo mundo é dono de tudo. Mas eles são contra a propriedade privada. Ou você é contra ou você é a favor. Se você é a favor da propriedade privada, como é que você senta e faz parceria com alguém que é contra? Se você acredita que o criminoso tem que ser preso e punido, como é que você dá as mãos a alguém que diz que o criminoso é vítima da sociedade? Onde é que está o meio termo aí? Eu vou pegar uma questão que mobiliza profundamente muita gente. O aborto. A esquerda defende o aborto como um método de controle de natalidade. Mas quem é conservador é totalmente contra o aborto. Como é que você pega alguém que é a favor do aborto e senta do lado de alguém que é contra o aborto e vamos trabalhar junto aqui, vamos governar o país? Então, esse tipo de política onde você abandona as suas convicções, abandona os seus ideais, abandona qualquer pretensão de fidelidade ao que o eleitor escolheu, e aí você joga um papo genérico aí, né? Um similar. Vamos falar de democracia. Democracia. Nós estamos aqui para defender a democracia. Isso não é democracia. Isso é deboche com o eleitor. É esse tipo de política que justamente ataca o coração da democracia. É esse o tipo de política que faz com que o eleitor perca a fé de que o voto dele resulta em alguma coisa. Porque as pessoas mudam de opinião como quem muda de roupa. E parece que nada aconteceu. E a gente tem que achar isso bonito e elogiar.